A paz do Senhor a todos vocês que estão vivendo nesse momento. É uma alegria estarmos novamente juntos e eu quero agradecer a permissão de vocês de poderem entrar na residência, no lar de cada um de vocês, para levar uma palavra abençoada, uma palavra edificante, uma palavra extensa também. Porque neste momento nós estamos precisando fortalecer a nossa fé. Essa mensagem que eu vou trazer para todos vocês é para fortalecer a nossa fé. Amém? Eu gostaria que vocês tivessem agora a Bíblia, abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, nós vamos falar bastante sobre isso. E também caderno, lápis ou iPad para vocês escreverem, porque tem muitas informações sobre a fé. É um estudo prolongado, mas é um estudo muito profundo que vai te ajudar nesse momento que nós estamos passando. Amém? Enquanto você providencia a Bíblia, caderno, iPad, para fazer as suas anotações como um escriba, né? Eu quero assim orar, vamos abençoar a vida de vocês. Mas eu estou muito alegre de voltar a pregar para todos vocês. Estamos com saudade da igreja, saudade dos cultos presenciais. Enquanto isso não é liberado, nós estamos aqui entrando no lar de vocês para deixar uma palavra abençoada, edificante, avivada e de muita segurança para todos vocês. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Jeová, na Tua presença, Jesus, na Tua presença, Espírito Santo de Deus. E nesta hora nós queremos abençoar todos os lares que estão assistindo e vão assistir esta pregação. Abra o espírito de todos os irmãos, de todas as irmãs, de todos os presentes que estarão aí assistindo. Abra o coração, abra o espírito, abra a alma, para que eles possam receber esta palavra. E que esta palavra possa, Senhor, fazer efeito no seu dia a dia. Nós queremos abençoar o lar de todos, com alegria, com felicidade, com paz. Coloca os teus anjos em todos os lugares, Senhor, para que eles se sintam agora bem à vontade para receber esta palavra. Cesse todo o barulho, cesse tudo que estiver atrapalhando, ligações telefônicas, visitas, enfim. Nós repreendemos tudo isso aí, que nada disso aconteça, mas que eles possam, no final da pregação, dizer: essa palavra foi para mim, me edificou. Nós te agradecemos, Deus e já, Senhor Jesus. Amém. Amém? Então aí com caneta, lápis, caderno, Bíblia. Vamos começar. Então, o tema de hoje é aumenta-nos a fé. Nesse momento que nós estamos passando por essas situações que eu vou descrever logo abaixo, nós temos aqui fortalecer a nossa fé. E a função do pastor, função da pastora, pelo que Deus nos trouxe, é fortalecer a nossa fé, a minha fé e a fé de vocês. Porque quando se está na igreja, dentro da igreja é mais fácil, né? Mas quando a gente é pastor e não vê a ovelha, a gente não tem como chegar a alguma conclusão, né? Então vamos lá. Então, repetindo o tema, anotem aí, aumenta-nos a fé. E o texto bíblico está em Lucas, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, que era o Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Todos vocês que estão me assistindo têm fé, mas hoje é um dia de aumentar a fé. Amém? Essa pregação é para aumentar a sua fé, elevar a um outro nível diante do que a gente está vivendo hoje. Amém? E aqui, definição de fé. Vou dar algumas definições antes de começar a pregação, para que você entenda todo um contexto. Então, definição de fé. Em Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na versão Mofate, lemos em Hebreus 11, 1, que agora a fé significa que temos
confiança no que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. Interessante as duas revelações aqui bíblicas, né? Como é que vem a fé? Pastor, como é que vem a fé? Vou responder. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Jesus Cristo. Então, quando você ouve a palavra de Jesus, pela pregação ou pela leitura da palavra, a sua fé vem, ela começa a vir em revelações, e ela vai entrando no teu espírito, vai entrando na tua alma, vai entrando no teu coração e vai agindo. Por isso da importância de estarmos nos cultos presenciais, e neste caso excepcional, pelos cultos que nós estamos passando para vocês via internet, porque cada pregação, ela vai aumentar a sua fé. Como nós estamos focados, direcionados para aumentar a sua fé, e em tópicos que envolvem, nesse momento, segurança, tranquilidade e paz para você, então nós levamos essa palavra, né, para que a sua fé venha aumentar. Também, quem criou a fé? Quem foi o criador da fé? Foi Deus. Deus que criou a fé. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus deu para nós. Não foram os homens que criaram, foi Deus que criou a fé. Por isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo, o que eles querem? Que a gente aumente a fé. Ele já nos concedeu a fé. Então nós temos a fé dentro de nós, mas nós podemos aumentar esta fé. Amém? Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Então a resposta é: quem criou a fé? Deus. Texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículo 8. E nós devemos ter agora uma fé ativa, que significa fé com obras. Isso é uma fé ativa. Você não pode ter uma fé passiva. Eu tenho a fé e não vou fazer nada. Não, você tem que ter a fé no seu espírito, na sua alma, no seu coração. E quando você tem a fé, você vai fazer as obras. Você vai transbordar de fé. Que influencia as pessoas que estão ao teu redor. Observe a nossa igreja. Você dá uma passão lá na igreja, olha as pessoas que têm fé e algumas têm fé a mais. E você diz assim, muitas vezes, vou pedir para fulano ou para fulano orar, porque essa pessoa tem muita fé. É demonstrado a fé, é visto a fé. É vista no sentido espiritual, você sente. Você não a vê fisicamente, mas você a vê espiritualmente. O seu sentimento é uma ligação espiritual sua com a pessoa que tem fé. Então, isso é algo que a fé nos eleva também a atitudes ousadas e corajosas. Toda vez que você tiver fé, você vai crer. E crendo, você vai ter atitudes ousadas e corajosas, que é uma aliada do poder do Espírito Santo. Eles se alinham, eles se juntam. Fé, Espírito Santo. Vou repetir. Fé, Espírito Santo. De novo, fé, Espírito Santo. Olha, que maravilha, você tem a fé que Deus te deu, o dom que Deus deu para ti, você não pediu, Ele deu o dom para você. Você junta esse dom com o Espírito Santo e está aí uma dupla que vai fazer sucesso. Amém? E aí o crente ativa a sua fé através das boas obras. Você tem que ter uma fé ativa. E quando você ativa a sua fé vai aumentar. Ora por uma pessoa e a sua fé vai aumentar. Ora por outra pessoa, a sua fé vai aumentar. Você ora pelos seus pedidos e a sua fé vai aumentar. Vocês estão lembrados ali ali na igreja que nós temos aquele local de colocar os nossos pedidos de oração? Quando vocês colocam, eu coloco, a pastora Rose coloca, o pedido de oração ali está indo a nossa fé
que Deus vai atender aqueles nossos pedidos. Isso é fé. Senão você não colocaria ali, naquela lugar que nós pedimos para você colocar na igreja. Então, quando você coloca ali os seus pedidos, a sua fé vai junto. E imediatamente o Senhor recebe os seus pedidos lá no céu e ele começa a agir, ele começa a trabalhar para responder aquilo que você está pedindo. Por isso da importância de escrever e colocar ali naqueles, onde nós pedimos ali na igreja, né? Aquela caixa de oração. E aí você faz, mas ali está o quê? A sua fé. E você vai para casa e diz, eu coloquei lá na igreja, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Então é uma demonstração da sua fé ativa. Quando você coloca o pedido ali, a sua fé está sendo ativada. Quando você ora por uma pessoa, a sua fé está sendo ativada. Aqui eu queria falar com vocês também que está uma verdade bíblica nesse texto. Se os 12 mais poderosos apóstolos do exército de Jesus que o acompanhavam disseram isso há 2000 anos atrás, que eles disseram aumenta-nos a nossa fé, aqui nós temos o ensinamento de Jesus, que estava trazendo a eles sobre... Jesus estava pregando para ele quantas vezes se deve perdoar um irmão. Nós podemos fazer um paralelismo daquela situação que eles, olha... Observem bem, eles eram apóstolos de frente, linha de frente, estavam com Jesus, viam todo o trabalho juntos com Jesus, salvação, libertação, cura de doenças, de enfermidades, admoestação, enfim, tantas coisas eles viram. A fé era para ter aumentado, mas tiveram uma dificuldade e eles não conseguiram passar na dificuldade. Então o que eles fizeram? Pediram ajuda para Jesus. Então, nós podemos fazer um paralelismo daquilo que nós temos na Bíblia do que nós estamos tendo hoje aqui. Ou seja, nesse momento nós precisamos aumentar a nossa fé. Diante de uma situação que nós estamos passando, e são 3 situações novas, completamente novas na sua amplitude, novas na sua dimensão. Então, diante disso, nós temos o que? Aumentar a nossa fé. Quais são as situações? É a pandemia do Covid-19, que é uma situação mundial, não é só no Brasil, vocês estão vendo aí pelos meios de comunicação, por isso que nós estamos fechados em casa, né, enclausurados, para não propagar essa pandemia. O segundo é uma recessão econômica mundial, mundo inteiro. E o terceiro é a instabilidade do governo federal, que nós estamos vendo todos esses acontecimentos. Então, nós estamos passando 3 situações bastante delicadas, bastante difíceis, que requerem de nós uma super fé, uma grande fé. Porque há momentos que nós temos que nos superar na fé, para passarmos essas dificuldades que elas se apresentam para nós. Não fomos nós que criamos. Mas são situações que estão sendo colocadas e que nós temos que passar. Mas como se passa, pastor? Com fé, super fé, uma grande fé. Por isso da pregação. Levar vocês a outro nível de fé. E com esse nível nós vamos conseguir passar isso, que pelo menos alguns desses tópicos ainda vão demorar um tempo para se passar, para se resolver. Bem? Terão algumas consequências. E aqui nesse texto que nós lemos, em Lucas 17, 3-4, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que se o irmão deles os transgredisse 7 vezes por dia, e 7 vezes por dia se voltasse novamente para ele dizendo, eu me arrependo, eles deveriam perdoá-lo. Alguns dizem que isso obrigou os apóstolos a dizer, aumentem nossa fé. Eles pensaram que era um dever tão difícil perdoar incessantemente e perdoar constantemente que se sentiram incapazes de realizá-lo sem um grande aumento da fé. Vai ter situações como essas que eu relatei a vocês, que nós vamos precisar do quê? De um grande aumento de fé. Por isso que nós estamos pregando, por isso que a pastora Rose está pregando oração, porque a unidade, a união entre oração, fé, rompimento é que vai fazer com que nós venhamos a passar esta fase sem sofrermos,
sem estarmos preocupados, sem estarmos assim desanimados. Pelo contrário, o pastor e a pastora têm a obrigação, nesse momento, de orientar o povo dele, direcionar o povo que está sob o comando dele, porque Deus assim o quer. Deus manda as pregações, Deus dá as orientações. Amém? E eu quero destacar 3 pontos, e dentro desses pontos vou fazer subpontos, e é importante vocês anotarem, porque isso vai ser necessário no dia a dia, né? Importante no dia a dia. E esses textos são bastante edificantes e são bastante didáticos para esse momento que nós estamos passando. Primeiro, ajuda na fé. Estou aqui para ajudar vocês na fé. A fé é da maior importância para um cristão. Nós devemos ter uma preocupação maior e mais sincera com a nossa fé. Ela deve estar reluzente dentro de nós, ela deve estar brilhando. Então, minha recomendação é: cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Diga aí para quem está ao seu lado assim: cuide da sua fé. Não deixe ela cair. Não deixe ela ficar fraca. Pelo contrário, aumente a sua fé. É o momento de aumentarmos a tonalidade, aumentarmos a dimensão da nossa fé. Como é que se aumenta a fé, pastoral? Se aumenta a fé, primeiro, lendo a palavra. Você tem que pegar a palavra, você tem que ler a palavra diariamente. Ler, não é rapidamente, é ler, sentar, ler a palavra. Você está tendo tempo agora, eu estou tendo tempo, vocês estão tendo tempo. Então é o momento de nós sentar. Vamos sentar, vamos ler a palavra. Então, assim, não tem nada de fazer em casa. Tem sim. Você tem que ler a palavra. Oração, estávamos orando. Fazermos o devocional do programa que a pastora Rose fez, que está sendo um sucesso, graças ao trabalho de vocês, a direção dela, a orientação dela, semanalmente ela orienta, e eu tenho visto diariamente as ligações que ela faz para muitas pessoas da própria igreja e fora, mas basicamente nossa prioridade é a igreja. As pessoas que ligam pedindo orientação, pedindo ajuda, em todos os níveis. E nós estamos dando todo o suporte e todo o apoio. Se você não está precisando, amém. Mas se você está precisando, pode ligar aqui para a pastora, ela me passa os assuntos. Eu estou mais concentrado em estudar, mais concentrado na elevação espiritual, para trazer palavra para vocês, para quando o nosso retorno ter bastante palavras, um banquete, né? Aqueles banquetes nossos. Então, temos que ter esse entender isso. Então, se aumenta a fé orando, fazendo os devocionais, lendo a palavra, se necessário, fazendo jejum, ouvindo pregações, de preferência internacionais. Amém? Porque as pregações internacionais, elas não envolvem quase a parte governamental nossa. Isso é muito importante fazer essa divisão. Né? E também, a fé também, ela nos traz consolo para os nossos problemas. Quando você tem fé, você sempre tem uma fé diferente de esperança. Mas quando você tem fé, você gera uma esperança. Né? Então, a fé vai consolar você, vai trazer conforto para esse momento que nós estamos vivendo. Ela tem essa qualificação, sabe por que ela tem? Ela é divina, ela vem do céu, ela entra dentro de nós, ela é onipotente, ela é poderosa. Então, como é uma dádiva de Deus, você segura essa dádiva de Deus, essa fé é minha, Deus deu para mim esse dom, está dentro de mim, e eu creio. E quando você tem a fé, você gera a esperança. E a esperança aguarda no resultado, na resposta de Deus. Amém? Às vezes pode demorar um pouco, às vezes pode demorar mais, mas às vezes pode ser imediato. Mas que vem a resposta de Deus, a gente sabe que vem. Amém? Alguns pontos dentro da ajuda da fé, que é o primeiro tópico, seria, vou dar o número A, a letra A. Somos salvos pela graça e pela fé. Irmãos, devemos ser extremamente cuidadosos com a nossa fé. Por isso que eu digo, volto a ressaltar. Cuide da sua fé. Às vezes a gente fica preocupado, né? Com a parte física. Não posso engordar. Engordei demais. Isso é a parte física. Na parte da alma, os sentimentos, tem que cuidar dos meus sentimentos.
zelar pelos meus sentimentos, não posso ter raiva, não posso ter fúria, não posso ter essas coisas. E o Espírito? O Espírito é muito importante, por isso que nós temos que ter. A fé está no Espírito e vem para a alma, então nós temos que cuidar para que tenha um grande espaço dentro de nós, no nosso espírito, para a fé. Porque ela vai nos sustentar, vai sustentar o próprio espírito, vai sustentar a alma e vai sustentar o corpo internamente para nós. E externamente para as pessoas ao nosso redor. Sua esposa, seus filhos, esposo, familiares. Quantos de vocês nesse momento têm familiares que não são crentes e que vocês estão ajudando, seja financeiramente, seja com cesta básica, seja com palavras, mas de onde é que vem essa palavra da sua fé? Não é porque a gente só é crente, não, porque a fé nos ativa a ajudar essas pessoas. Nós damos uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, nós oramos, nós estamos juntos, e eles vão dizer assim, quando passar, tu diz, poxa, naquele momento lá difícil você me ajudou, hein? Eu não esperava, não sabia que crente era assim, mas crente é assim. Somos seguidores de Jesus, seguidores de Jesus têm essa qualificação, têm essa qualidade. Que bom, né? Amém? Então, salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. A fé é a graça da salvação, a graça salvadora. Nós não somos salvos pelo amor, nós não somos salvos pela coragem, pela paciência, mas somos salvos pela graça e somos salvos pela fé. Isto é, Deus dá a sua salvação à fé e não a qualquer outra virtude. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, quem ama será salvo. Não está registrado em lugar nenhum que um paciente pecador será salvo. Mas é dito, quem crer, vou repetir, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O ponto B desse primeiro tópico que ajuda na fé seria: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Está escrito na Epístola aos Hebreus 11:6. Vou repetir, Epístola de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós somos crentes, nós temos que ter fé, mesmo que ela seja fraca, mesmo que seja média, mesmo que ela esteja no patamar maior, mas nós temos que ter fé. Fé na Bíblia, fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo, fé nas suas obras. A fé é parte vital da salvação. Se um homem não tem fé, ele está vazio de Deus. Ele não crê, seu coração está fechado. Se um homem tem fé verdadeira, por pouco que tenha, como um grão de mostarda, como falou Jesus, ele tem Deus no seu coração. É perceptível ver quem tem fé e quem não tem fé. Quem tem fé demonstra interesse, quer saber mais. Quem tem fé busca. Eu vejo tantas pessoas que não são cristãos, mas dizem assim, poxa, vocês evangélicos têm muita fé. Isso é notório que nós temos fé. Pode ser pequena, média ou grande, mas nós temos a fé. A fé nos leva à nossa salvação. E terceiro tópico, tem mais dois ainda, além do C. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus 10:38. Vou repetir. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer neles. Está na Epístola de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Eu pergunto, você é uma pessoa justa, correta, honesta, direita, transparente? Está dentro dos princípios bíblicos? Se você for e tiver fé, você vai viver em paz e em comunhão com Deus. Se você tiver essas qualidades, caráter, né? Se você tiver fé, vai ter paz e comunhão com Deus. E tem consequências de não ser justo e viver sem fé. Tem pessoas que não vivem bem porque elas não são justas e não têm fé e nem acreditam em Deus. Então muitas dessas pessoas vão ter as suas consequências. Esta fé tem que ser a fé bíblica correta. É a fé pela Bíblia, não é fé por coisas erradas.
fé por seitas, fé por religiões que não estão dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que têm fé naquilo que elas acreditam. Mas a nossa fé é uma fé bíblica. É uma fé que tem uma história, tem uma origem, tem um início, um meio e um fim. Ela tem princípios. Ela é verdadeira. Outro tópico que é o D, a fé. Olha, isso aqui é uma coisa assim que me chamou a atenção quando eu estava fazendo os estudos, eu estudei muito sobre isso. É a raiz, é a graça raiz de todas as virtudes que brotam nela. Por quê? Porque ela vem do Criador, como eu expliquei para vocês, ensinei. A fé quem criou é uma dádiva divina de Deus que veio até nós. Como ela entra em nós, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, o que acontece? É que nem uma árvore, ela vai brotando. Quando ela brota, ela começa a dar frutos. Imagina nós uma árvore. Imagina. E essa fé é a graça raiz, ela traz todos os outros qualidades, qualificações, virtudes dentro de nós. E nós expandimos para fora isso. Primeiro para nós, depois para a exteriorização. Então essa está na Epístola de Hebreus 11, do versículo 4 ao 40. Então, quando a gente pega a Bíblia na Epístola de Hebreus, eu vou pregar isso breve, você vai ter, no capítulo 11, vai falar sobre a natureza da fé, depois vai trazer exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, vai falar sobre os primeiros heróis bíblicos. Vocês vão ler ali do 11, do 4 até o 40, vocês vão falar, ver se tem Abel, vocês vão ver da fé de Enoque, vão ler sobre a fé de Noé, sobre a fé de Abraão, de Jacó, de José, de Isaac, a fé de Moisés, os israelitas lá em Canaã. Então, nós temos, se a sua fé balançou um pouco, ou se ela estiver fraca, eu recomendo, além dessa pregação, a leitura, a oração, o jejum, esse trabalho que a pastora está fazendo de devocional, vocês leiam esse texto aqui, de Hebreus, é um texto muito forte para você aumentar a sua fé. É um texto completo, resumido, do Antigo Testamento, dos primeiros heróis da fé. Nós temos outros heróis da fé no Segundo Testamento, no Novo Testamento, perdão. Nós temos novos heróis. Então, quando você olha aqui, você vai dizer, poxa, mas nós temos aqui Enoque, que foi translandado aos céus. Nós temos Moisés no deserto, nós temos Jacó, nós temos Abraão. Então, são exemplos bíblicos muito fortes para nós aumentarmos a fé. E se você quiser se detalhar mais, você pode abrir sobre Abel, depois ir lá a Gênesis. Você pode ir sobre Enoque, vai lá em Gênesis, livro de Gênesis, Pentateuco, e começa a estudar cada um deles. E a sua fé vai aumentando. Porque você vai ver que isso existiu, que isso aconteceu, que isso foi uma realidade. Então você busca na Bíblia, aqui no Novo Testamento e lá no Velho Testamento, recursos espirituais para aumentar a sua fé. Oh, glória! Recursos espirituais. Você vai lá, é como uma bula. Olha, eu vou lá ver o remédio. Aqui está o remédio para me aumentar minha fé. Está aqui a condução para me aumentar minha fé, para me ampliar minha fé. Olha que maravilha. Você tem a quem recorrer. E dentro de você está o Espírito Santo te ensinando. Esse é o caminho da fé. Ó. Vai. Que bênção, né? Maravilhosa. Essa palavra é uma bênção. Estou alegre, porque a gente vê quando a palavra entra, essa palavra foi para mim. Amém? Diga assim, essa palavra foi para mim. Diga para o seu vizinho, essa palavra foi para você também. Eu te abençoo com essa palavra. Diga aí. Amém? E o parte C desse primeiro tópico, que é ajuda na fé, seria a parte D, perdão. A C já foi. Seria
perdão, há 3 coisas no Novo Testamento que são chamadas preciosas. Lá no E agora, tópico E. 3 coisas. 3. 1, 2, 3. 3 coisas no Novo Testamento são chamadas de preciosas. É um ensinamento profundo, hein? Primeiro, precioso sangue de Jesus, é muito precioso. Segundo, as grandes e preciosas promessas do Antigo Testamento e principalmente do Novo Testamento. Vou citar uma de para nós, a vida eterna, preciosa para nós. Nossa fé em acreditar na vida eterna, nossa fé na esperança da vida eterna e a nossa fé se concretizando quando nós tivermos a vida eterna. Olha que maravilha! Passado, presente e futuro. Início, meio e fim. A Bíblia é assim. Ela é focada, ela é objetiva, ela é real na nossa vida. Não há o que duvidar, não há o que contestar. As palavras de Deus são verdadeiras. As palavras de Jesus são verdadeiras. As palavras do Espírito Santo são verdadeiras e consoladoras. Agora vamos para o segundo tópico. O primeiro que eu falei com vocês, que eu preguei, foi ajuda na fé. Agora vamos para o segundo, que também haverá desdobramento. Jesus sempre deu muita ênfase na fé. Escreva aí. Jesus sempre deu muita ênfase na fé. Muita. Não vou entrar no mérito do Antigo Testamento, que também tem muitos exemplos, mas eu quero hoje me fixar um pouco mais no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Ele deu muita ênfase na fé. Jesus sempre coloca a fé no lugar de honra. Sempre. A fé é o lugar de honra. A fé para nós deve ser um lugar de honra. Se Jesus fez isso, nós somos seguidores de Jesus, nós temos que dar ênfase à fé e colocar ela no lugar de honra. A fé é também o elo de ligação. Aqui Jeová. A fé é também o elo de ligação entre os céus e a terra. Entre o natural e o sobrenatural. Quando você tem fé, algumas coisas interessantes acontecem. Se observar, você tem uma fé natural. Amém. Agora, existe a fé do sobrenatural. Que nós queremos sempre entrar no sobrenatural. Nós não nos contentamos no natural, porque nós já vivemos o natural, estamos vivendo o natural. Nós queremos entrar no sobrenatural. E a Bíblia é repleta no Antigo e no Novo Testamento de coisas sobrenaturais que Deus fez, usando os homens, usando as mulheres, ou usando o próprio poder dele. E Jesus também, usando o próprio poder dele. Então, a fé é um elo de ligação, porque Deus criou a fé, emitiu para nós a fé. Então, há Deus para nós e nós para Deus. Então, é o elo de ligação do natural ao sobrenatural. Nos liga Deus, fé natural e fé sobrenatural. Eu creio, porque a Bíblia me comprova, que existem fatos e efeitos sobrenaturais que Deus faz. Eu não tenho dúvida disso, você não tem dúvida disso. Nós queremos, muitas vezes, experimentar esses efeitos sobrenaturais, esses fatos sobrenaturais, porque eles edificam a fé. Eles fazem a nossa fé crescer. Então nós temos que crer nisso. E a fé me liga também, parte B, a fé me liga à divindade. Como vem de Deus, eu estou ligado ao Deus, estou ligado a Jesus, estou ligado ao Espírito Santo. Então a fé é um elo de ligação nas divindades, divindade de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Por isso que quando a gente ora para Deus, ora através de Jesus, via Jesus, e pede a prática do Espírito Santo, que ele pratique aquilo que nós estamos pedindo. Que a ordem venha lá de cima e que ele faça isso para nós, ou para aquilo que nós estamos necessitando.
E agora, algo que vocês vão gostar. A fé, a parte B, a fé é o caminho para receber as nossas bênçãos. Gostaram, né? Falou em bênção, quem não gosta? Então, a fé é o caminho para receber as nossas bênçãos. Lendo os evangelhos, podemos ver quantas pessoas foram abençoadas com a fé que elas tinham. Marque com que frequência o Senhor Jesus diz: sua fé o salvou. Agora não é a fé que salva, é Cristo que salva nesse caso. Sua fé te curou, Jesus falava: tua fé te curou. Agora a fé não curou, foi Cristo quem curou. Mas Cristo se desgrudou para coroar a fé. Ele usou a fé. A fé da pessoa foi que o ser usada para ele fechar, bater o martelo, está curado. A fé te curou. Ele tirou o diadema real da salvação de sua própria cabeça e colocou na testa da fé. E nele fez a fé rei dos reis, pois usa a coroa que somente usa coroa, quem somente o rei pode usar a coroa de Jesus. Olha. Então, a fé, quando você faz um pedido para Deus, Senhor, eu quero ter o meu apartamento, quero ter a minha casa, quero comprar um carro, quero ter um filho. Quando você pede isso com fé, pediu com fé, o que acontece? Você vai receber as bênçãos de Deus, mas hoje, mais amanhã você recebe. E às vezes até surpreendentemente, uma hora para outra. Então a fé, ela vem para te abençoar. Você vai ao caminho. Qual é o caminho? Orar, pedir, aí você robustece a oração, seu pedido, com a fé. E a fé, ela incorpora aquele pedido, vai para o céu e Deus diz, olha, ele tem fé, eu vou responder para ele. Então, a fé é o caminho para receber as bênçãos. A fé me concede o poder de Deus também. Você pode poder para vencer as lutas, dificuldades, as doenças, as enfermidades, situações inesperadas. Cuide da sua fé. Então, a fé te concede poder. Eu vou mais devagar. Você quer que eu vá mais devagar? Então, a fé te concede mais poder. Quando você entende isso, irmãos, você vai crescer muito no reino de Deus. Você vai acreditar, vai crer mais ainda no seu aceitar Jesus, no seu batismo nas águas, no seu batismo no Espírito Santo, no recebimento dos dons, lá de 1 Coríntios 12. Você vai aumentar a sua fé no natural, no espiritual e no sobrenatural. Você vai adentrar a este nível que Deus quer. Agora vamos para o terceiro tópico, recordando lá os tópicos que eu já passei para vocês. O primeiro deles foi a ajuda da fé. O segundo foi Jesus sempre deu muita ênfase à fé. Nós temos que seguir esse conselho. E o terceiro era o desejo do coração dos apóstolos. Desejo do coração dos apóstolos. Repeti, tem 3, o desejo do coração dos apóstolos. Aumente a nossa fé. Significa também o aumento de algo que alguém já tem. Você já tem a fé? Tem. Pode ser fraca, pode ser média, por alto. Mas se ela for fraca e média, você pode pedir: aumente minha fé, Senhor. Nos dias atuais é necessário aumentar a fé, porque as dificuldades estão grandes e ainda vão aumentar as dificuldades. Gradativamente ainda vão aumentar. Então aumente, nesse caso, a nossa fé. Esse é um pedido para agora, não é para depois. Diga assim: Senhor, aumente minha fé. De novo: Senhor, aumente minha fé. De novo: Senhor, Jesus, aumente a minha fé. Fale com foco, com firmeza, com determinação. É uma fé para agora, neste momento que nós estamos passando.
Ela não vai depois recair, não. Ela vai ficar e vai aumentar. Eles não disseram: Senhor, mantenha a nossa fé. Deus a sustente como está atualmente, mas aumente a nossa fé. Pois eles sabiam muito bem que é apenas por aumento que o cristão se mantém vivo, bem como pode progredir no reino de Deus. Com uma fé maior, poderiam fazer o trabalho do reino em uma maior extensão espiritual. Então, quando você aumenta a sua fé, você vai trabalhar mais para o reino, tendo a capacidade da fé dentro de você. Então você vai fazer as obras do reino, dentro do reino, fora do reino, com uma capacidade espiritual de convencimento a você mesmo e aos outros, porque você tem fé. Você tem fé. E quando você tem fé, o que acontece? Isso está no desejo do coração. Você vai vendo Deus te usar em todas as situações para o bem, a sua fé vai aumentar. Sua fé vai crescer. Ela vai entrar em outras dimensões. E dali para frente em outras dimensões espirituais. Então, o cristão deve seguir em frente sempre em uma maior extensão espiritual em todas as áreas. Nesse tópico eu vou chamar do desejo do coração dos apóstolos o primeiro item. Tem 2 itens aqui. Primeiro, aumente nossa fé em extensão, em sua amplitude de 360 graus. Fé para frente, fé para trás, fé para a tua direita, fé para a tua esquerda, fé para cima, fé para baixo. Então você vai o quê? Em todos os lados, aumentar a extensão da sua fé. Ela não pode ficar limitada, porque se você tiver uma fé limitada, você não vai conseguir ampliar, você não vai conseguir crescer dentro do reino de Deus. Você não vai se sentir feliz. Você não vai se sentir feliz. Porque você tem um dom dentro de você. Você tem que expandir essa dádiva que Deus te deu, essa qualidade, essa qualificação que Deus deu para nós. Ele deu para você, Ele deu para mim. Ele deu essa qualificação, Ele deu esse dom. Ele deu esse benefício para nós, o que? Estender a nossa fé. Telefonema, pregação, em louvor, em adoração, conversando com as pessoas, demonstrando Jesus, demonstrando o Espírito Santo. Então você vai... Extensão da sua fé tem que aumentar a partir de hoje. Esta fé também é estendida às pessoas que estão ao seu redor, porque quando elas não acreditarem, você acredita. E Deus vai te honrar. E muitas vezes a pessoa não vai acreditar numa primeira instância, e você, muito tato, muito jeito, muita sabedoria, seja sábio. Você, no momento certo, vai reforçando, renovando aquela tua palavra de fé. E em dado momento, aquilo vai entrar no coração da pessoa, no espírito, e vai haver uma mudança. Às vezes mudança que você espera anos e anos e que nunca aconteceu. Mas num determinado momento, a sua boca vai emitir o poder da fé. A dádiva de Deus, a ligação de Deus, e vai tocar nessa pessoa. E essas pessoas vão mudar pensamentos, ideias, vêm até aceitar Jesus, ou às vezes vêm até se reconciliar com Jesus, ou vão mudar situações que eram esperadas durante muitos anos. E inesperadamente, numa dessas suas falas, o Espírito Santo vai entrar na vida da pessoa, e a pessoa vai ser extremamente tocada. E você diz assim: foi a minha fé que moveu. E essa pessoa abriu o coração. Muitas vezes você vem com a fé, mas a pessoa não está com o coração aberto. Vou dar uma orientação para vocês. Orem
para que essa pessoa abra o coração para aquilo que vocês querem falar sobre a fé, aquilo que vocês querem pedir, ou aquilo que vocês estão necessitando que essa pessoa mude ou se transforme, ou seja lá o que for, você, Senhor, abre o coração dessa pessoa para que ela entenda esse meu proceder, esse meu pedido, essa minha solicitação para mudar uma situação ou tudo aquilo que está ao redor, dentro da família, fora da família, com amigos, enfim, onde Deus tocar o seu coração. Porque você tem os olhos espirituais da fé. Vamos em frente. Seja também um marco da fé. O que é um marco? É uma referência, um símbolo de fé. Vou repetir, seja um marco da fé, ou seja, uma referência, um símbolo de fé. As pessoas vão dizer, poxa, a Sara, vou dar um exemplo, tem muita fé. O João tem muita fé, Pedro tem muita fé. Mas por que eles vão falar isso? Porque eles estão vendo a tua atitude, eles estão vendo os teus gestos, eles estão vendo a magnitude quando você tem a fé, ela se expande. E tem muita gente que tem fé, mas não fala, não diz, não comenta, não expõe. Não, se você tem fé, você tem que expor. Ela está dentro de você, é uma dádiva, é um dom. Deu para entender? Amém? E outro ponto, que é o segundo, aumente a minha fé em sua intensidade. Olha, que maravilha. A fé precisa ser aumentada em seu poder, com muita força, em grandes proporções, grandeza, energia, vigor, quantidade e qualidade. Então você tem que aumentar a intensidade da sua fé. Eu estou pregando para vocês com uma grande extensão e também com uma grande intensidade. Porque eu estou crendo. Eu estou crendo na palavra que eu estou pregando. Eu estou crendo que essa palavra está entrando no teu coração e ela está tendo uma extensão maior e está aumentando a intensidade da tua fé. Você, a partir de hoje, não vai ser com a sua fé como era há 3 horas atrás. Porque o Espírito Santo está ministrando dentro de você essa fé. Ele está fazendo uma extensão e, ao mesmo tempo, ele está entrando numa intensidade maior. Numa locução maior de Deus para você. Deus está falando maior, um nível maior com você hoje. Eu posso dizer que é um banquete. Eu gosto de banquete. Você gosta de banquete? Eu vejo vocês aí mandando no WhatsApp o banquete. Ou a vitória no Senhor. Então, banquete traz vitória. Vitória traz banquete. Um está relacionado ao outro. Então, nós estamos num banquete. Aproveite esse banquete. Amém? Um detalhe que me chama a atenção, pelas todas as leituras que eu fiz, é que quando a gente tem fé, quer aumentar a fé, a gente tem que pedir para Deus aumentar a fé. Eu quero aumentar a minha fé. Diga comigo, eu quero aumentar a minha fé. De novo, eu quero aumentar a minha fé, Jesus. Você tem que querer. Tem que romper. Se você tem essa dificuldade, hoje é o dia de romper. É o dia do rompimento da fé. Romper para uma fé maior, uma fé sobrenatural na tua vida. Você vai ver quantos benefícios vão trazer para você e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Agora nós vamos para o 4º tópico. Eu vou recordar os outros, porque assim vocês vão tendo tempo de escrever. Primeiro, foi ajuda na fé. Segundo, Jesus sempre deu muita ênfase na fé. Vamos devagar. Hein? Terceiro, o desejo do coração dos apóstolos em aumentar a fé. 4º e último, os apóstolos disseram a Jesus: aumente nossa fé. Aumente a nossa fé significa também acrescenta-nos fé. Acrescenta mais fé. Dá-nos fé em adição. Em outras Bíblias, outras interpretações, dizem acrescenta-nos fé. Dá-nos fé em adição. Concede-nos fé. O que significa aumente a nossa fé? É a maneira com que você vai falar isso, né? Vai dizer isso, vai se conscientizar disso.
Eles foram primeiro quando se pede fé para a pessoa certa, que foi Jesus. Eles não disseram a si mesmo, aumentarei a minha fé. Eles não clamaram ao ministro, pregue um sermão reconfortante, aumente minha fé. Eles não disseram, vou ler um livro desse tipo e isso aumentará a minha fé. Não, eles disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Diga a Jesus, Jesus, aumente a minha fé. O trabalho de Deus é alimentar a fé e dar-lhe vida a princípio. E se algum de vocês deseja ter uma fé crescente, vá e leve seu fardo esta manhã, esta tarde, ao trono de Deus, gritando, Senhor, aumente a minha fé. Necessitamos de aumento de fé quando percebemos que a nossa fé atual não consegue superar os obstáculos. Se você está há muito tempo orando em determinadas situações, estou um tempo já orando, pastor, e não está chegando lá as respostas, eu não estou obtendo as respostas, é porque a sua fé ainda não chegou ao nível desejado. É que nem você falar para o seu filho, você chega para o seu filho, vamos fazer a lição. Ele não escuta. Você aumenta o tom. Vá fazer a lição. Ele não ouviu porque tinha barulho, televisão ligada, rádio ligada. Ele estava na internet. Mas quando você diz assim, pare tudo, vá fazer a lição. Terceira vez. Quando você fala dessa maneira, a sua fé aumentou, a sua autoridade aumentou, o seu pedido aumentou. E ele ouviu. Simples, né? Lembra de Samuel? Samuel! 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 Hoje eu estou dizendo para vocês, fé, fé, fé. Eis-me aqui, Senhor, aumente a minha fé. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Então, quando a gente perceber isso, nós temos que ultrapassar esses obstáculos. Isso aumenta com uma fé mais direcionada, mais acrílica, mais forte, mais robusta, mais encorpada, que os seus pedidos sejam atendidos. Amém? Por exemplo, alguns obstáculos, tem vários, mas eu vou citar alguns simples, mas uma doença grave, uma enfermidade grave, você tem que aumentar a sua fé. Às vezes doenças incuráveis, você aumenta a sua fé num nível altíssimo. Aí você vai ter um monte de gente te ajudando, não, vai dar certo, você vai ficar curado, você vai ficar curado. Se for na igreja, então, nós temos exemplos das nossas irmãs lá da igreja que foram curadas de câncer. A princípio elas não sentiram desespero, isso me deixa muito feliz. Não houve desespero. Houve preocupação, mas não desespero. Porque elas sabiam que elas estavam no reino, que elas tinham fé, e que Deus, naquele momento, reuniu todos nós em prol daquelas irmãs. Sim. Estão curadas. Por quê? Porque elas tiveram fé. Nós tivemos fé como dádiva para ajudá-las. Quando você coloca no WhatsApp, eu vejo isso diariamente, ou vocês pedem para a pastora interferir numa oração com um familiar, e quantas ela tem trazido para Jesus, reconciliado, é a fé de vocês que está em ação. Vamos orar por fulano de tal que está doente no hospital. Imediatamente lá eu vejo vocês copiando, estou orando, estou orando, estou orando. Às vezes está no trabalho, estou orando, estou orando. O que é isso? É fé. É a dádiva que Deus te deu que você está passando para o outro ou para outra. O irmão em Cristo. E os resultados são imediatos. Vocês não notaram isso? Entrou mal no hospital, não estava bem no hospital, estava com risco de vida. Daqui a pouco mudou todo o quadro. Por quê? Porque nós estamos orando. Nós estamos ali juntos, como se estivéssemos à beira da cama do paciente orando. E quando há casos mais extremos, pastor Rose entra no circuito. E o que acontece? Cura. Ou vocês mesmos entram em circuito. Pastora Mônica, pastor Ivete, pastor Luiz Cláudio, pastora Renata, meu esposo, pastor Saulo. Às vezes o diaconato.
Às vezes obreiros. Entra em ação. Por quê? O dádiva está aqui dentro, está no espírito, na alma, no corpo, você começa a agir. Você se sente incomodado por agir, porque Deus se incomoda, o Espírito Santo diz, ó, vai orar. Essa pessoa está precisando, um dia pode ser você. Que bênção, né? Então, outra vez falta de dinheiro, às vezes problemas familiares conflitantes. Você tem que aumentar o nível de fé, porque o irmão com uma irmã, família, pai e mãe é um pouco mais complexo. Exige um certo tato, uma certa sabedoria, uma certa prudência para lidar com certos assuntos. Mas aí você vai com uma fé mais sábia, mais prudente. Amém? O Espírito Santo vai dosando a sua fé para que aquilo se resolva. Outros casos também é pessoas que não podem ter filhos. Vocês estão vendo lá na igreja, todas as pessoas vão nos procurar e não podem ter filhos. Temos exemplos dentro da igreja. E aí o fé daquela pessoa que tanto tempo esperou acontece. A gente só ora. Passa um pouco da nossa fé para a pessoa, em nome de Jesus. Mas a pessoa já tem a fé. E aí nasce 1, 2, 3, às vezes gêmeos. Né? Também, liberação de herança, que às vezes são anos e anos travadas. Você precisa de uma fé maior, mais acuidade de atingir isso, que envolve várias pessoas. Passar no vestibular, pagar uma conta impossível de se pagar, com desconto impossível de se dar, é fé. Estou devendo isso por X motivos, sou culpado sim, não nego. Mas, Senhor, diminui lá o valor. Facilita para mim pagar isso dentro das minhas condições. Quantas vezes nós temos visto isso de testemunhos na igreja, Deus facilitando, né? Que maravilha, né? Deus agindo no sobrenatural. Aquelas pessoas que querem casar, às vezes ficam esperando anos aí para casar. Ô irmãs, ô irmãos, tenha fé. Às vezes Deus não traz um casamento para não te trazer aborrecimento. Tem tanta gente que a gente fala, não case agora. Mas inventa de casar. Depois não dá certo, não corresponde ao que se esperava, mas a gente já avisou, né? São aquelas famosas decisões erradas que a gente fala, mas é que a pessoa no ímpeto, no momento, não pensa duas vezes e quer casar. Então aguarde. Irmãos da igreja, aguardem. Tenham fé que vai chegar a hora. O Senhor vai trazer a resposta para vocês. Aqueles que querem ter uma casa, não tem uma casa. Não vai abrir porta para você ter sua casa, seu apartamento, seu lar, sua família. Vai ter um carro, quer ter um carro. Deus vai abrir a porta na hora certa para você ter um carro. Não adianta você ter o carro e não ter dinheiro para pagar as taxas do carro, o seguro do carro. Então Deus sabe a hora certa para te dar o carro. Conceder essa bênção para Deus. Deus é muito seguro, Ele sabe o que faz. E nesses casos que eu falei para vocês hoje, que requer uma fé, uma grande fé, uma super fé, que é a pandemia da Covid-19, situação mundial, recessão econômica mundial, isso ainda vai trazer muitos aborrecimentos. Procurem guardar dinheiro, paguem o seu dízimo, sua oferta, mas tenham prudência, porque após passar tudo isso, nós vamos ter uma recessão econômica muito grande, a não ser que eles mandem lá na gráfica do governo, da imprensa nacional, fazer dinheiro sempre do tesouro, sempre parar, aí muda tudo, né? Que alguém já deu sugestões, tanto aqui como nos Estados Unidos. E a instabilidade do governo, orar para que esse governo tenha estabilidade, nos traga paz, que cada semana é um problema. E isto gera, ainda mais que nós estamos com essas três situações, isso gera falta de paz em muitos lugares, falta de tranquilidade, numa situação totalmente adversa dessa pandemia. Então nós temos que estar seguros. Por isso que nós temos que... Eu trouxe essa pregação para vocês, estou trazendo, para que nós possamos aumentar a nossa fé. É o momento que estamos passando, que é uma palavra pastoral, é o momento que nós estamos passando o mundo inteiro, todo mundo está com isso, subtraindo-se alguns que não têm problema com o governo nos seus países.
mas que requerem um aumento de fé, prudência. Não saiam de casa só em última necessidade. Não criem conflitos com os vizinhos. Vocês estão vendo aí nos jornais conflitos todo dia com os vizinhos, porque agora todo mundo está em casa e começa a fazer barulhos que não deve. Então, cuidado com os conflitos com os vizinhos. Cuidado quando saírem na rua com dinheiro, enfim, com bens. E tem muita gente que está passando fome, mas a igreja está nos ajudando. Então nós temos que ter todos esses cuidados. E depois é o momento que estamos passando. Depois nós vamos ver um novo momento. Nós vamos entrar num momento depois de transição. Quando isso passar, vai ter uma transição para um outro tempo. Então nós temos que ter fé para aumentar a nossa fé para esse momento que nós estamos passando, que é crítico, delicado. E depois nós vamos passar por um momento de transição entre sair deste momento que estamos vivendo e entrar num outro momento que ainda vai durar, principalmente na parte econômica. Então nós temos que ser muito prudentes, muito sábios. E estamos aguardando, assim que o governo liberar, dentro das condições que nós acharmos que vai ser seguro para todos nós, não é só para vocês, para nós também. Aí, o governo liberal, nós vamos avaliar isto se podemos começar novamente os cultos, reiniciar os nossos cultos. A vontade era para onde? Mas prudência e segurança da nossa vida está em primeiro lugar. Porque, bem ou mal, nós estamos aqui na casa de vocês na minha casa, vendo aí a quantidade de livros, né, que a gente tem. Eu disse que livros servem, a gente me perguntou, você leu todos eles? Eu digo, não, o livro é assim, são 3 fatos, aprendam aí. Primeiro, existem livros aí já que eu li, bastante. Os segundos que eu estou lendo. E o terceiro é o que eu vou ler. Vocês perguntam, pastor, como é que consegue uma pregação tão cheia? Porque se lê esses livros. Pega um livro dali, pega um livro daqui, pega um livro de lá, pega um livro lá da pastora Rose, que hoje estou na minha sala. A outra que vocês tiveram até agora foi da pastora Rose, a sala dela também cheia de livros. E a gente consulta esses livros para trazer essas pregações para você. Para ser essa pregação, para vocês terem uma ideia, demorou 2 dias completos, das 7 da manhã até as 8 da noite, com um pequeno horário de almoço, pesquisando, estudando. Vamos trazer essa palavra para o coração de vocês. E para finalizar, eu pergunto nesse momento, como está a sua fé? Como é que está a sua fé, irmão, sua irmã? Pequena, média ou grande? Responda para você mesmo. Você precisa que Jesus aumente a sua fé? Que nem os apóstolos falaram com ele, olha, aqueles que seguiam eles. Hein? Você precisa que Jesus aumente a sua fé? Se positivo, para que necessidades? Para que você está precisando aumentar a sua fé? Além daqueles 3 básicos que eu relaciono aí. Deve ter outros. Aqueles básicos estão em primeira mão. Esses outros aqui você pode colocar aqui no quarto, quinto, sexto, para você pedir, para você aumentar a sua fé. Anote num caderno, anote aí nas suas anotações. Seja um escriba. Anote. Agora nós vamos para esse fechamento abençoado desse banquete, mas vamos orar para Jesus aumentar a sua fé. Os apóstolos procuraram ele, e nós estamos agora, eu também procurando ele. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, neste exato momento, na finalização desta pregação, foi o Espírito Santo que pregou e não fui eu, só fui usado por isso. Eu quero te pedir que o Senhor aumente a fé de todas as pessoas da Igreja Evangélica Casa de Oração, do Ministério Cláudio Navarro, e também de todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Aumente a fé de todos, para que possamos transpor essas situações apresentadas que eu mostrei a vocês, relatei, incólumes, sem nenhuma doença, sem problemas financeiros e despreocupados da área governamental. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga soluções, o Senhor traga respostas para tudo que nós pedimos e também
amplie a nossa fé, que a nossa fé venha a crescer, que a nossa fé venha a aumentar, como os discípulos pediram a Jesus. Nós estamos pedindo a Ti, Jesus, aumente a nossa fé. Neste período que nós estamos passando de turbulência, nesse período de que nós precisamos aumentar a fé para transpor estas situações apresentadas. E junto, apresentamos também os nossos pedidos daquilo que nós temos nesse momento, que nós estamos necessitando, seja um lar, seja um casamento, seja cura de uma doença, de uma enfermidade, seja uma libertação. Enfim, que cada um desses que estão aqui, Senhor, orando junto, relacione agora as suas necessidades, para que o Senhor possa aumentar a fé, que nós possamos transpor tudo isso com esperanças e com vitórias. Nós te agradecemos por esta pregação, por esse banquete, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo todos vocês com esta palavra no coração, em nome de Jesus. Um detalhe, se vocês acharem que é importante, vocês podem e devem compartilhar com as pessoas esta palavra, porque ela tem um fundo bíblico forte, profundo, e ela também ajuda até os que não são crentes, porque eles estão precisando de uma palavra de ânimo, de disposição, de fé principalmente. Quem sabe nesses compartilhamentos, alguns aceitam Jesus, alguns vêm para Jesus, outros comecem a pensar em Jesus. Que é nesses momentos que eles são tocados, estão tendo tempo de pensar e refletir. E um detalhe importante, estejam preparados, anotem aí, hein? Estejam bem preparados, que quando nós voltarmos aos cultos presenciais, as pessoas vão procurar Jesus, as pessoas vão procurar as igrejas. Por quê? Porque elas vão precisar de palavras de paz, de conforto, palavras de edificação, palavras de rompimento, palavras de fé, porque muitas pessoas estarão estraçalhadas. Muitos empresários estarão sem as suas empresas. Quem que eles vão buscar? Deus. Quem que eles vão buscar? Jesus. Quem que eles vão buscar? O Espírito Santo de Deus. E nessa hora, nós, crentes, devemos estar unidos, aguardando eles para ajudá-los, que é a nossa visão da igreja e a nossa missão da igreja. Seremos mais do que nunca bombeiros. Vocês viram? Vocês observaram o que Deus deu para nós esse ano? Jamais eu imaginaria isso. Jamais. Tanto a missão como a visão, como servir. Vai ser um ano que nós vamos ter que servir muito, como já estamos servindo, vocês estão servindo. Usem o telefone, usem o celular aí, internet, para ajudar as pessoas com a sua fé, ministrar uma palavra de ânimo, de consolo, de direção, de exortação, de libertação. Deixe Deus te usar e tome a iniciativa. Se você não tomar, o Espírito Santo vai provocar você, trazendo na sua mão para você agir. Amém? Olha, um grande abraço para todos vocês, meu, da pastora Rose. Que Deus abençoe vocês, é uma alegria vocês entrarem no meu lar. E é uma alegria entrar no lar de vocês. Muito obrigado pela sua oportunidade. E vamos à nossa grande saudação, né? Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém.